Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada. Vou começar esse vídeo falando o seguinte: fortalece aí com like, porque na fase ruim ou na fase boa, eu tô sempre aqui, ó. Há 5 anos aqui trazendo informação pra você. 5 anos sem ganhar título e mesmo assim eu tô aqui, ó. Camisa do Corinthians, mostrando que eu sou corintiano. Não é igual outros canais que tem por aí não, que nem sequer aparecem. Nem na fase boa, nem na fase ruim, sequer aparecem. Bota uma cara aqui, ó. Eu não. Eu boto a cara e mostro que sou corintiano. Então a única coisa que eu te peço é só a sua ajuda com o like. Fortalece aí com o like. E repito, fase ruim ou fase boa, vou morrer corintiano. Fortalece com o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E deixa os créditos aqui por direitos autorais da Placar TV. Vamos pro vídeo, rapaziada, porque parece que tem um meio campista chegando aí, hein? Fortalece aí. Quem merece, então não vamos desmerecer, porque o Santos já apanhou muito ano passado quando merecia. Agora tá fazendo o que dá pra fazer, pô. 12 e perdeu pra quem? Perdeu pro Palmeiras. O Palmeiras que jogando na casa do Palmeiras, é o lado gramado, é um absurdo. É isso. Agora, desqualificante. tudo bem, daqui a pouco nós vamos falar do nosso peixe aí. Mas o Mano é o ex-técnico do Corinthians. O Mano é o ex-técnico do Corinthians. Ele é o ex-técnico do Corinthians. Já tá como o Luxemburgo estava ele no Campeonato Brasileiro. Ele era o São Paulo no Flamengo. Berna, os caras estão discutindo, mas ele não... Ontem o presidente... Pô, o presidente do Corinthians, pelo amor de Deus, eu não vou falar mais não. Vale sim, mas, não, assim, pode falar. Não, ele tem contrato até 2025. Ô, Augusto, que conversa é essa? Ninguém tá pensando em final de 2025. Estamos pensando no final do Campeonato Paulista nessa fase de classificação. 2025 tá tão longe, nem sei se vai existir o planeta em 2025. Vocês estão pensando em final de 2025. Nem final de 2024, não dá pra pensar nem no final do mês. Tem que pensar no final do jogo da quarta-feira, que se o Corinthians não ganhar do Santos, aí sim ele corre um risco enorme de ser rebaixado. Porque ele ainda tem clássicos contra. Me ajude aí. Contra. Só para Palmeiras, São Paulo. Só para o pessoal se localizar no Campeonato Paulista. Corinthians e o Bragantino. O jogo contra o Santos é o 6º jogo do Corinthians, ou seja, ele cumpre metade das partidas da primeira fase. Aí restarão 6, Flavinho. Restarão 6. Sendo clássicos contra Palmeiras, a tendência é que ele perca. Contra o São Paulo. Não, já jogou com o São Paulo. Perdeu. Com o São Paulo, perdão. Contra a Portuguesa? Mas aí vai jogar em Itaquera, ia falar Bragantino. Palmeiras, Bragantino, que é o melhor time que o Corinthians, e a Portuguesa. A Portuguesa pela rivalidade histórica lá, mas sim, a Portuguesa também não tá legal, mas enfim. E é um time que costuma complicar pro Corinthians, mas já tem tantos tem anos 4-0 na história, e o Tite lembra muito bem, né? E ano passado foi 0-0 lá em Brasília. Então é o seguinte, aí o Corinthians vão restar 3 jogos pro Corinthians fazer 9 pontos, mais os 3 que ele tem, 12. Talvez ele entre, porque o grupo do Corinthians é fraco. Apesar de toda essa situação, o Corinthians ainda tá 2 pontos aí para tentar a segunda vaga. Né? O grupo Portuguesa tem 3 pontos que é um campeonato mal feito. Porque ninguém explica isso daí. E se um time tiver uma pontuação de rebaixamento? Ele pode se classificar. Não, com pontuação D, mas sempre vai ter 2. Porque sempre vai ter 2 atrás. Mas olha só que coisa louca, né? Então... Mas olha, eu vou falar pra vocês, o Mano perdeu totalmente a mão de tudo. E ontem ele falou um negócio que é mais uma cutucada. Tipo, os caras ainda estão sonhando aí, né? Ou seja, eu tô vivendo a realidade de apanhar aqui com o time e os caras, Rubão e o Augusto, né? Essa é a referência. Os caras ainda estão sonhando. Não tem clima pra continuar, vocês concordam? Não, quando eu acho técnico que ele fala quer mais assim, embora. Acabou. Já foi 5. Mas Foi, não tem o que fazer. O que eles estão fazendo agora é estudar mais a engenharia financeira para pagar a multa do que, de fato, convicção para permanecer. Só não caiu porque talvez agora não tenha caixa para bancar. Porque se tivesse caixa, já estava na rua. Bragantino tá no grupo do Corinthians, desculpa, tá? É verdade. Só vai enfrentar o Bragantino se agora, se for pras 4 derrotas seguidas num Campeonato Paulista e jogando muito mal, e perdendo em casa, vocês têm toda a razão, acho que já foi, é um morto-vivo. Já tem que começar a pensar em outro nome. Essa coisa que é impressionante, né? Como é rápido tudo no futebol. Agora, e a engenharia financeira para mandar o Mano embora? Como é que faz? O dinheiro tem, Flavinho. O problema é que você vai jogar... Essa é a dúvida. Ontem você escreveu isso no grupo, a gente estava discutindo. A gente fala muito, né, no nosso grupo aí. E quem deve 1.600... Deve 1.620. Mas aonde está esse dinheiro? Exato. Eu devo 1.600. Agora eu não tenho dinheiro para comprar pão. Onde é que estão esses
esses arranja 8, porque 10, negocia. 15, 20, entendeu? Ele negocia, né, senhor? Exatamente. É. O que eu acho que o Corinthians tem que fazer é o seguinte: escuta, mano, eu vou te mandar embora, eu não tenho dinheiro pra te pagar agora, eu vou te pagar tal época. Se você quiser entrar na justiça, entra. Você pode me confiar que é o Corinthians. Nesse momento eu não tenho condições de pagar. Não vou te pagar. Mas você tá na rua, tá? Se você quiser aguardar e confiar na minha palavra, show. Se você quiser entrar na justiça, entra. Porque até o negócio na justiça sair, o dinheiro já apareceu. Nesse momento não tem. Entendeu? Mas aí já não serão mais 9 milhões, né? Porque tudo que deixa pra depois vira, vira 10, 15, 20. Mas todos concordamos aqui que ele é um morto-vivo hoje na frente do Sim, Corinthians. sim, acho que sim. Ele, ele vai bom. cair em determinado momento, pode ser quarta-feira, pode ser domingo que vem. Também por culpa dele. Também por culpa dele, ele fez Porque por ele onde? entendia o processo, ele sabia que tinha que mandar um monte de gente embora e que esse processo de reformulação não dá certo da noite para o dia. Pode até ser que dê. No Santos deu, mas no Corinthians não deu. Então ele também sabia. E uma coisa que eu não consigo entender no Mano é o sistema defensivo, porque ele é muito forte. A melhor coisa que o Mano tem é o sistema defensivo. Ah, mas é o mesmo time do ano passado. Não é o mesmo time do ano passado quando você forma a defesa. Você só tem o Cássio e o Fagner. É Gil e Veríssimo. Agora tá. Agora você tá com o Félix, você tá com o Caetano. Ontem foi o Raul Não vi um jogo Gustavo. bom nesse Félix todo. Hugo. Não vi um jogo bom nesse cara. Ranielli. A volta desse Raul Gustavo ela é inexplicável. Nos piores zagueiros que o Corinthians tomou nos mas últimos tempos. é isso Nossa aí, senhora. E o Pedro Raul estreou mal também. Achei que jogou bem. Ontem estava sendo chamado de Pedro Alberto, né? E eu não entendo por que do Wesley não começar jogando. Também, porque foi Não dá pra criou entender. Inacreditável. Outro É o jogador mais lúcido do ataque do ele Corinthians. Por favor. Não, vocês não estão falando sério. mais perigoso. Ele dribla muito, porra. Vocês também, Então, eu vou te falar um negócio. Já mudou o técnico. Mas deve pensar a mesma coisa. Nem O cara assim, o cara entra. dribla muito. E O leva cara perigo. entra e leva perigo, leva problema pro adversário. É inexplicável isso. Bota o cara pra jogar, o time é ruim. Gente, eu vou tocar num ponto delicado pro corintiano. O Cássio. O Cássio não tem jogado bem. O Cássio tem uma sombra que, quando entrou, jogou muito bem. E o Cássio... Uma sombra grandona, né? Inclusive uma que tem baita 2 metros de sombra. altura. Inclusive, em 2016, quando eu ainda estava na cobertura do dia a dia do Corinthians, o Cássio, por muito menos do que isso, numa fase melhor, foi afastado e o Walter jogou. Na época ele tinha um problema pessoal com... Vocês acharam que o Cássio falhou nos gols? Eu acho que o menor dos problemas do Corinthians é o Cássio. eu acho que o menor dos problemas Eu do também Corinthians acho, hoje é o também Cássio. acho. Não sei, não. Não nenhum gol. Não, mas... Se Não, mas vocês... isso que o Facincani falou é verdade. Tá acontecendo alguma coisa com o Cássio que eu acho que não é a questão técnica, é a questão da cabeça, sabe? Ele tá vendo que o time o time é ruim. time é muito Então, ruim. isso daí vem pra ele, Não, cara, mas porque ele tem que resolver tudo. O Né? Cássio voltou a ficar pesado, o Cássio voltou a tomar decisões lentas. Aí, ó, por exemplo, nesse gol. Então, é um goleiro Não que, sai do sabe, gol, o hoje outro- ele tá muito mais por uma liderança que ele próprio não consegue exercer para promulgar uma reformulação de elenco, ao contrário, nem ele, nem o Fagner. Então, o Corinthians ele passa por um processo de que ele precisa, de fato, romper com algumas barreiras, né? Enfim, eu falo isso de todos os clubes. Chega um momento em que você não pode abraçar mais o ídolo, não deixar o ídolo ser maior que o elenco e maior que o clube. E pro Cássio e pro Fagner chegar a esse ponto, né? O Fagner nem ídolo a esse ponto mas o Cássio sim. Então, infelizmente, né? Chega uma hora em que a decisão que o Mano tomou, ela foi pela metade. Porque se era para fazer uma reformulação de fato... eu não afastaria o Cássio, não. Não, e limpar o ambiente, ele deveria recomeçar do zero. Porque aí ele, Mano, iria enxergar que talvez dentro do elenco do Corinthians não tivesse alguém com uma voz mais ativa até que era o treinador. Porque o Cássio, assim como era Rogério Ceni no São Paulo e outros jogadores para alguns clubes, o Cássio é maior que muito técnico no Corinthians. Mas você tá falando de ambiente, né, Facinho? Então vamos voltar um pouquinho mais no tempo, rapidamente, só pra gente contextualizar isso. Vocês lembram quando o Ronaldo saiu do Corinthians, o goleiro? Foi em 97, quando Pra o 98. Luxemburgo chega, que o Corinthians quase é rebaixado, vocês lembram? Sim, Teve lá Campeonato jogo Brasileiro. contra o Flamengo, Edilson fez Goiás, gol. gol Aí do o presidente Célio do Silva. Goiás, o Ale Pinheiro, Ale Pinheiro, né? Pinheiro. Falou assim, nós temos que ajudar os irmãos. Descaradamente, teria o Goiás ajudado de alguma maneira o Corinthians sendo derrotado. Então, essas coisas do submundo do futebol.
O Ronaldo, quando o Luxemburgo chega, a primeira coisa que o Luxemburgo faz, ele afasta o Ronaldo. É o fim do Ronaldo. O Ronaldo depois processa o Corinthians por assédio moral e papapá. Ele deixa o Corinthians. Por quê? Porque ele estava mal tecnicamente? Não. Porque entendiam que o cara era dono do pedaço. Ele era uma influência que seria ruim para a reformulação e remontagem do time. E, puta de um goleiro. Claro. Tão importante quanto o Cássio. Sim. Quanto o Gilmar de Santos mesmo. Neves. Enfim, todos esses caras. Tiraram o cara, simplesmente. Agora, se isso realmente está acontecendo, Cássio, muito obrigado, tchau. Porque se a influência dele for negativa a ponto o Cássio, de atrapalhar o desenvolvimento de um bem novo o Cássio, time, pô, tchau. mais do que a gente que não frequenta o campo, né? Ele não parece ser uma má influência do ponto de vista pessoal. Ele parece ser um cara até pouco polêmico. Equilibrado. O Ronaldo, ele era muito mais pilhado e tudo mais. Acontece o seguinte, eu acho, pelo menos, ciclos acabam, cara. Em algum momento acabam. E em algum momento é bom pro jogador e até pro clube e pro jogador assumir que o ciclo acabou. Então, o Fábio do Cruzeiro, por exemplo. Você vê, com 40 anos de idade, ele foi jogar no Fluminense e ganhou a Libertadores. Acabou no O Cruzeiro. Lewis Hamilton na Mercedes. Semana passada acabou o ciclo dele na Mercedes. Mas o cara ganhou 7 campeonatos do mundo lá, 6 lá, e não sei o quê. Tá lá desde os 13 anos de idade. Acaba. Eu acho que o Cássio seria um baita nome pro Flamengo. Hoje. Se eu sou o seu Landim, eu vou atrás do Cássio. Reviver Raul. O Raul chegou velhinho. Não era também, muito não velho. é velho. Mas era mais ou menos... E hoje dá para chegar um pouco mais velho, Pode porque ser. os jogadores são mais longevos. O Corinthians tem um super goleiro no banco. Muito promissor, o Carlos Miguel. O Flamengo não tem goleiro. O Rossi O Flamengo não é goleiro pro Flamengo. Então, é aí que entra a história da criatividade. Do mesmo jeito que eu acho que o Palmeiras tinha de ir atrás do Gabigol. Aí né? esquece. Acho que tinha de ir, mas não vai. Eu acho que o Flamengo tinha de fazer dar esse passo. Porque tá desgastado o Cássio, sabe? Já começa a gente olhar pra ele e falar, pô, mas não dá mais. Não é mais o Aí ele Cássio. vai lá, velho, fecha né? o gol e mais um jogo do Corinthians, cara. Eu acho, na boa, o Corinthians tem tanto problema que o Cássio, pra mim, é o menor dos isso problemas. também eu concordo. É o menor eu não acho que o dos Cássio problemas. seja o problema, mas não. isso que o Quesada falou é algo a se considerar. Se ele no vestiário, eu não estou falando se é bom ou se é mal, se ele no vestiário, o tamanho dele foi maior do que o do treinador, é um problema. Exato. É um E problema. né, senhor Mani? E tipo, cara. qualquer treinador. Eu não estou dizendo que Como a era o influência dele Rogério no São positiva Paulo. ou negativa. Entendeu? Como era o Rogério no São Paulo. Só não era maior que o Muricy, por causa da Exato. história do Muricy, Muricy no blá, São blá, Paulo. blá. Exato. Entendeu? Mas do resto dos Agora, outros se tá nessa situação de o Cássio ser maior que qualquer treinador no Corinthians, é difícil o treinador governar o clube. É difícil. Tem um negócio que aconteceu no ano Porque passado. ele chega no Flamengo, por exemplo, quando sugeriu o Flavinho, ele não vai ser maior que ninguém lá dentro. Tá chegando, acabando de chegar. A saída, Os caras que estão lá ganharam absolutamente tudo, né? a saída do Cássio é boa pro Flamengo, que vai ter um goleiraço. Abre espaço pro Carlos Miguel no Corinthians. Aí também o Carlos Miguel vai ter que construir algo. Também Mas não é aí, só tirar o claro, Cássio e mas colocar aí é o Carlos problema Miguel. dele, aí Não, tudo cada- bem, né, tudo bem. cada um que se- Mas quem defende a saída do Cássio tem que entender isso também. Sim. Que pode ser que dê errado. Né, o Bruno, aquele, veio pro Corinthians, ia ser o goleiro da seleção em 3 Copas do Mundo. Você viu o que aconteceu, inclusive na vida particular do cara. Mas, enfim. E eu acho que pro Cássio também seria legal. Porque Também. assim, o Cássio tá com o saco de cheio ares. de toda hora e da entrevista e no jogo, toda hora Reclamar que perde. falta E perde. isso, Agora, falta Cássio, aquilo. o Cássio também só reclama com os patinhos, né? Ele não reclama com. Eu não vi ele brigar ano passado. Se vocês viram, vocês me falam. Eu vi todos os jogos do Corinthians. Com o Eu não Fagner. vi ele brigar com o Fagner. Você viu? Fábio Santos. Você viu? Você viu? Não. Com o Fábio Santos. Com o Renato Gil, Augusto. Com o Gil. Com o Renato Augusto. Roger Com o Guedes. Paulinho. Com o Roger Guedes. Então, Ele briga com quem? Com o Wesley. Então, Com é o Caetano. aí Pô, que teve vai a um história jogo da que quase liderança. arrebentou com o Não, Caetano. Pô. É que vai a história da liderança. Ele não é uma má influência, mas existe um protecionismo para algumas situações em que isso não deixa o trabalho se desenvolver. E o treinador, às vezes, precisa que a situação ela seja homogênea. Ela não pode ser dividida. E o Mano, nesse sentido, ele é um treinador que ele precisa muito do ambiente limpo, como foi feito em 2014. Em que, por mais que esses caras estivessem lá, mas eles ainda não eram maiores que um treinador como o próprio Mano, que pouco tempo antes estava nesse Corinthians, dirigiu parte daquele time Seleção e foi brasileira. vencedor, e seleção brasileira, né?
Gente, vamos descer o dedo no like aí, que nós estamos com uma ótima audiência. Então, like, é muito importante. Like. 17, não vou dizer, ele não errou, né? Porque, coitado, ele, recebe a proposta do Palmeiras, o cara vai, na época, né? Campeão brasileiro. Tava na ponte, né? Eu gostaria de ver o Batista vindo para um Corinthians mais, com águas mais... Vai demorar, viu? Menos revolto. Vai demorar. Velho. Vai demorar. Aí você estraga um cara que a gente reconhece e tá fazendo um bom trabalho. Eu acho que o Corinthians, o perfil do técnico... Não tô falando de jogo não, tá? Porque jogo o Corinthians é uma O Novo Horizontino hoje é um clube acertadinho. Então mas acho que tem que trazer um cara mais... Pois O Eduardo S. Quem? O Vanderlei é esse cara. Não, mas de novo, não vai trazer o Vanderlei de novo. O Vanderlei não vai. Vamos eliminando. Vamos eliminando. Quem vai trazer? Não Cara de vem, boa. não vem. A gente vai falar de cara que tá empregado. Tá? Mas, por exemplo, o Renato Gaúcho, eu acho que... Não sai do... Não, eu sei. Eu tô falando... Mas estilo o Felipão, por exemplo. Apesar de toda a ligação com o Palmeiras. Eu acho que precisa um cara forte de vestiário. Sampaoli não seria... Nossa, eu tô falando Sampaoli, eu acho que não. Acho que é gasolina na fogueira. Porque se o Sampaoli vem, aí o Corinthians vai pra 8ª divisão. Não, mas aí Lele, eu não tô entendendo. Já cai direto. Então, mas aí vai pra 8ª divisão. Então, mas eu não entendi isso. Eu tô falando um cara mais forte de vestiário, entendeu? Que poderia ser humano, mas o Mano tá mostrando que não é. Né? O Mano tá me decepcionando. Nesse aspecto, sim. O Mano decepciona na gestão, no vestiário e no eu não sei se eu tô errado. Você tá falando uma coisa... E aí, que acho que foi o Bernardo que falou. O Mano é esse cara. Então vamos supor que o Mano estivesse desempregado, por isso nessa situação. A gente já tá falando agora. Mano. Mas é que tá. Também não é culpa do Mano. Pô, o Mano chamou o cara de burro, gente. Eu acho que são vários culpados. Fez o que fez com o Ranieri. Ontem você viu, falou que os caras estão sonhando enquanto a gente tá vivendo a realidade aqui. Cara, ele perdeu totalmente a Mas acho que ele não tá errado, que Mas ele joga no ventilador porque ele sabe que ele tá protegido pela multa. Não vai ganhar uma dinheirama, né? Sabe-se lá quando, mas vai ganhar uma dinheirama. A questão é, são vários os problemas, e o problema começa pra mim lá em cima, e não é de hoje. É de muito tempo. O Duílio, que fez esse contrato absurdo com o Mano Menezes, absurdo, um contrato que lesa o Corinthians. Lesa o Corinthians, faz mal ao Corinthians. E aí? Quando o Duílio vai falar sobre isso agora? Isso que é pior, ele não fala. Ele não fala. O que ele vai falar sobre isso? Era o presidente que se gabou certa vez de falar que não, eu prefiro entrar para a história como o presidente que solucionou os problemas financeiros do Corinthians do que ganhar título. Não fez nenhum nem outro. E lesou o Corinthians, fez mal ao Corinthians. Aumentou a dívida. Aumentou a dívida, ajudou o Corinthians a aumentar a dívida. Eu não consegui checar. O Sormani tem contato aí com o staff do Cuca. Parece que o Cuca também tinha um contrato longo com o Corinthians. Ou seja, ele já havia feito isso com o Cuca. Eu acho que houve uma rescisão lateral. Não fez com o Lucha. Uma rescisão amigável. Que o Cuca não queria mais. Então, tudo bem. Não, mas eu estou falando do tempo de contrato. Sim. Eu não estou defendendo que tenha sido feito assim, que deveria ter sido feito assim com o Vitor Pereira. Mas o Vitor Pereira, que ele, Duílio, chamou de irmão e que achava a última bolacha no pacote, por que ele não fez um contrato, então, de 3 anos com o Vitor Pereira? Se o Vitor Pereira era todo esse... O Vitor não quis. O Vitor trabalha só contrato anual. Então, legal, bacana. Entendeu? Então não vem. Não, gente, não tem cabimento um presidente que vai sair em 3 meses, cujas pesquisas dentro do clube e todas as impressões que se comentava na mídia, diziam, olha, não vai fazer o sucessor, vai... a oposição finalmente ganhar, o cara não pode fazer um contrato de 3 anos com o Corinthians. Lesa o Corinthians, né, Somani? Exatamente. Não é possível. Só que acontece, você não tem o que fazer. Você não pode processar o cara, porque você vai processar o cara baseado no quê? Entendeu? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É só contar com a boa o que você pode do fazer cara e falar, não, eu abro mão de metade, sei lá. Quando chegar o balanço do final, desde o ano passado, né, que aí você pode reprovar as contas e entrar com o pedido de eliminação do Duílio do quadro associativo do Corinthians. E o que é uma humilhação. Uma humilhação. É uma humilhação. Mas que na parte financeira não vai ajudar em nada. Não vai resolver nada. Não vai resolver em nada. Mas é uma humilhação. Ó, foi bom vocês terem falado isso. Muita gente está falando que a multa está no patamar de 20 milhões de reais. A informação que eu tenho, quando o Mano assinou o contrato, a gente até falou aqui, que a gente fala um monte de coisa e às vezes esquece, mas aí eu fui nos meus alfarrábios aqui,
Imagine, né? No iPhone a gente falar de alfarrábia, brincadeira. Aí tava aqui, que a multa realmente é daquele jeito que eu falei, tá? Só que eu não vi ainda o contrato. Então seria legal que o Augusto mostrasse o contrato, Também já que ele tá, né? Pra gente Também tirar, né? Porque quando eu recebi informação de que até o final de 24 tinha que receber todos os salários do ano. Então ele recebeu só um, que foi janeiro. Só que tem o 13º também. Então ele tem 12 salários ainda para receber até o final de 24. A partir de janeiro, a multa fica em 3 salários dele no Corinthians. Então, por exemplo, se quiser mandar embora em dezembro, não manda. Espera dia 1º de janeiro, porque cai consideravelmente o valor da multa. Agora, sendo 20, 15... 9 milhões. É uma dinheirama. Cara, é um jogador de futebol que você pode buscar em algum canto do Brasil. Onde estão os olheiros? Os olheiros hoje têm um nome mais bonito, mais científico. Especialistas de departamento de cartográfico, né? É isso. Pô, mas 9 milhões, gente. 9 milhões você compra um jogador. Você compra um jogador. Compra um jogador, pô. Aí não, vai pagar isso pro técnico, que não tá conseguindo resolver. Ah, rapaz, vou falar. Mas eu gostei da sugestão do Facincani. Eu acho uma boa. Eduardo Batista. Assim, é lógico que no Só que ele vai sair agora? Ele vai deixar o Novo Horizontino agora para assumir o Corinthians? Tem que ser agora. Agora? Assumiria. Acho que nem o Novo Horizontino impediria. Assumiria porque é um desafio. Vai chegar pros caras do Novo Horizontino. Aliás, parabéns ao Novo Horizontino pelo jogo que fez ontem. A gente tá falando muito aqui do Corinthians. Fez um jogo 3-0 no Corinthians. 3-0, depois toma um gol no final, uma pressão ali, mas que... E segurou a pressão. Uma perguntinha pra vocês. Vocês lembram do Hernani, que jogou no Atlético Paranaense, foi pro Zenit, Saint-Étienne, Parma, Gênua, Regina, agora tá no Parma? Ele poderia, tô colocando aqui, né? Ele poderia ser esse volante de 1 metro e... Não tem 1,90 m, tá, gente? Tem 1,88 m. Não, ele falou que ia contratar um jogador de 1,90 m. Né? Será que não é o preço? 1,90? 1,99. Eu acho que ele já tem esse atacante. Tem muito jogador lá de 1,90. Valendo isso. O time é ruim e tal, mas não justifica tomar 3-1 do Novo Horizontino em casa. Não justifica. Lembrando que 4 derrotas seguidas, não tem justificativa isso. Eu também acho, concordo. E o Parma tá super bem. O Parma vai subir com o pé nas costas. Quanto vale esse volta. jogador, hein? Vê pra Hernani, gente. não deve valer mais que 4 milhões de euros hoje. Sinceramente, não. O Hernani tá com 29 anos? Não vale. A propósito, o Michael aí não tá jogando nada. Você viu o chute dele no final do jogo? Ele mandou a bola lá na Corinthians e Itaquera. Foi. Cris Itaquera é do outro lado, tá? O Michael tá com o rosto inchado. O Michael não tem condição de permanecer no Corinthians. Ele é tá uma com vergonha. o rosto inchado. É isso que eu falo. Será que ele tá tomando algum remédio? Pode ser retenção de líquido, né? É retenção. Não sei, cara. Isso talvez impeça a movimentação dele em campo. Porque ele não é mau jogador. Não, mas ele tá jogando muito mal faz tempo, né? Muito mal faz tempo. A avaliação do Hernani hoje 2 milhões. Líquido. Quanto que é a avaliação do Hernani? Esse é o Hernani, né? Do Parma. Sim, é o Isso, Hernani. Quanto que é? 2 milhões, nem isso. Não, 2 milhões do quê? De dólares? 4 Euros. milhões, né? Aí. 9 milhões de reais a multa do Mas mano. um trocadinho ali, um pistãozinho, você compra manda o jogador. mano e pega o... Ô, Michelete, coloque ali, por favor, os resultados do final de semana. Pessoal, use aí o espaço de comentário para você falar se você lembra desse Hernani. Você lembra desse jogador no Atlético Paranaense? Eu confesso, não lembro. E você tá assistindo a Série B do italiano para ver ele jogando lá no Parma? Porque eu também não tô vendo, pessoal. Eu não sei se é um bom jogador, mas te falo uma coisa. Eu gosto quando o Corinthians faz esse tipo de contratação. Quando vem um jogador desconhecido. Assim como foi o Ralf e o Paulinho. Eu gosto, mano. Espero que faça essa contratação e que dê certo no Corinthians. Outra coisa que eu quero falar, pessoal. Tomara que o Rodrigo Garro reencarne o Maradona e salve o Corinthians. Porque o que há de esperança nesse jogador, pessoal? O corintiano tá colocando todas as suas esperanças no Rodrigo Garro. Tomara que ele reencarne o Maradona. Pessoal, use aí o espaço de comentário para dar sua opinião. E não esquece, hein? Não esquece. O único canal que tá aqui, ó, que veste a camisa e prova que é corintiano, é esse aqui, ó. Porque os outros... fortalece aí com like e vai, Corinthians.